A graça e a paz de Jesus inunde seu coração. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. E o texto, ele diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. A primeira pergunta que nós temos que fazer ao ler o texto é: quais são as nossas motivações? A motivação de Salomão no início de Provérbios é muito clara. Ele tinha como intenção auxílio na compreensão do que de mais relevante existe no cotidiano, né? O conhecimento da sabedoria e da instrução. Quais são as motivações para as suas ações? Muitas pessoas dão pratos de comida à noite para mendigos, para pedintes, para pessoas que precisam, de fato, elas precisam. Elas vão aceitar. Mas o que leva você a fazer tal coisa? Se a motivação for ser visto pelos homens, saiba que o que você faz é pecado. Porque tudo aquilo que não é feito em amor, de fato é pecado. Então, quais são as motivações pelo qual eu faço tudo o que faço, inclusive esse vídeo aqui? A motivação pode ser várias: views, curtidas. A motivação pode ser elogios. A motivação pode ser as mais variadas. Mas se ela não for a mais simples e mais humilde, que é simplesmente transmitir a palavra de Deus, tudo que eu faço aqui, embora fale da Bíblia, não passa de pecado. A motivação de Salomão fica muito clara logo no começo do livro de Provérbios. Era instruir, era fazer as pessoas compreenderem e conhecerem, era as pessoas se envolverem com as coisas que ali estariam escritas para o bem delas mesmas. Quando eu faço alguma coisa pensando única e exclusivamente no meu bem, isso não é bom, isso é errado. Sabemos que somente assim poderemos entender as palavras da prudência. Somente agindo com esse pensamento, com esse intento, poderemos compreender a palavra da prudência e entendendo-as, nós receberemos de maneira saudável a instrução do entendimento, receberemos a justiça, entenderemos o juízo e a equidade. E de todas essas palavras que eu disse a vocês, a que mais me chama a atenção é a palavra equidade. Neste balanceamento de benefícios, a equidade salta aos olhos. E a pergunta que fica para a gente é: qual a diferença entre equidade e igualdade? Igualdade é você fazer uma divisão em que todos tenham a mesma quantidade, seja do que for. Se você vai dividir R$100 com 5 pessoas, ali significa dizer que cada um levará R$20. Isso é uma divisão igualitária. Igualdade de benefícios, igualdade de benfeitorias.
Igualdade é literalmente dividir igualmente entre todos a mesma coisa ou a mesma quantia. Equidade não é isso. Equidade é muito bem resolvido numa parábola de Jesus, onde ele vai pegar 3 funcionários dentro de uma parábola e o senhor destes funcionários vai distribuir os talentos. A um ele vai dar 5, porque poderia dar conta dos 5. A outro ele vai dar 2, porque este daria conta dos 2. E a outra ele vai dar 1, porque esse daria conta deste 1 talento. É interessante que mesmo que um tenha 5 talentos, o outro tenha 2 talentos e o outro tenha 1 talento, trata-se de talentos. Seja pouco ou seja muito, é talento e deve ser guardado com carinho, com temor, fazendo este guardar multiplicar, que é o que os outros fazem. Inclusive o que não fez é questionado, porque não pensou em guardar para que guardado este multiplicasse. Algo assim muito comum para se retratar a equidade é uma espécie de parábola. Imagine que à frente de 3 jovens esteja um muro de 1,90 m de altura. Uma dessas 3 pessoas tem 1,80 m, a segunda tem 1,60 m e a última tem 1,40 m. E eles têm 6 caixas, cada uma com 20 centímetros. Se eles agissem de maneira igualitária e desse 2 caixas para cada um, apenas o cidadão de 1,80 m conseguiria ver por cima do muro. Mas quando se trata de equidade, o que tem 1,80 m fica com 1 caixa e ele vai conseguir ver acima de 1,90 m. O que tem 1,60 m fica com 2 caixas, que vai conseguir ver acima de 1,90 m. E o que tem 1,40 m fica com 3 caixas, que vai conseguir ver acima de 1,90 m. Isso é equidade. Equidade é dividir pensando no bem do outro, pensando no que o outro precisa. É interessante que a Bíblia deixa claro que o reino de Deus é um reino de justiça e equidade. Não é de justiça e igualdade. É justiça e equidade. Equidade, de fato, está em falta. Nós não temos hoje pessoas que têm esse trabalho, né? Porque isso, de fato, dá trabalho. Fazer uma avaliação criteriosa e, de fato, fazer abençoar as pessoas individualmente naquilo em que elas precisam, de fato, dá problema. E nós não conseguimos entender sobre equidade sem de fato ser instruídos no temor do Senhor. Que nós sejamos hoje um exemplo para outros. Antes de agirmos, sabermos avaliar, segundo o conhecimento da sabedoria, da instrução, para agirmos de maneira justa com os outros. Porque agir justo com os outros não é dar a todos a mesma coisa. Ser justos com os outros é dar a cada um o que esse precisa, o que cada um de fato necessita. E esta maneira pode não ser a igualdade, de fato não é a igualdade, mas a equidade, dando a cada um aquilo que é segundo a sua necessidade. Para terminar, eu quero deixar para vocês uma frase do Hernandes Dias Lopes. A frase é: uma pessoa besuntada de conhecimento, mas sem generoso procedimento, pode transformar-se num monstro. E para poder entender um pouco essa frase, nós podemos dizer o seguinte, que quando você divide as coisas igualmente, sem avaliar o real estado das pessoas, você pode dar de mais para alguns e de menos para outros. E no final das contas,
você não ajudou ninguém. Deus abençoe você, se inscreva no canal, curta o vídeo, espalhe essa mensagem, que o Senhor possa abençoar sua vida cada vez mais. Fique com Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe.